Bem-vindos de volta ao canal Desvendando Milagres. Hoje mergulharemos em um tema que desperta a curiosidade e o temor de muitos: a origem da morte e o enigma por trás do anjo da morte. Preparem-se para uma jornada fascinante pelo desconhecido, enquanto exploramos as Escrituras Sagradas em busca de respostas. Será que Deus realmente criou a morte? E quem é esse misterioso anjo da morte que atravessa os tempos e as culturas? Fiquem conosco até o final, pois desvendaremos esses segredos juntos. Ao longo dos séculos, a humanidade tem buscado compreender o fenômeno da morte e sua relação com o divino. Desde os relatos do Gênesis até as narrativas apocalípticas do livro do Apocalipse, a presença da morte e do seu executor, o anjo da morte, permeia as Escrituras Sagradas. Mas será que podemos realmente entender os desígnios de Deus e o propósito por trás desse mistério? Continuemos nossa jornada em busca de respostas. Enquanto alguns enxergam o anjo da morte como um símbolo de passagem e transformação, outros o veem como um arauto da desgraça e do sofrimento. Essas diferentes perspectivas refletem as variadas visões da morte ao longo da história e demonstram como essa questão fundamental continua a intrigar e fascinar a humanidade. À medida que refletimos sobre a natureza da morte e sua representação através do anjo da morte, somos levados a questionar nossas próprias crenças e percepções sobre a vida e o além. Essa busca por compreensão nos desafia a confrontar o desconhecido e a encontrar significado em meio à finitude. Continuemos nossa jornada em busca de conhecimento e sabedoria, na esperança de desvendar os mistérios que permeiam nossa existência. Dentro do cristianismo, a questão da criação da morte e do papel do anjo da morte é intrinsecamente ligada à narrativa do pecado original no livro de Gênesis. A história de Adão e Eva no jardim do Éden, onde desobedeceram a Deus ao comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, é central para entender como a morte entrou no mundo. Após o pecado de Adão e Eva, Deus pronunciou as consequências de sua desobediência, declarando que certamente morrerás. Gênesis 2:17. Assim, a morte tornou-se uma realidade inevitável para toda a humanidade, como parte da punição pelo pecado. Essa compreensão é fundamental para a teologia cristã, que vê a morte como resultado da separação da humanidade de Deus devido ao pecado. Além disso, a figura do anjo da morte, embora não seja explicitamente mencionada na narrativa do Gênesis, é frequentemente interpretada dentro da tradição cristã como um mensageiro de Deus encarregado de conduzir as almas para a vida após a morte. Embora haja variações na representação do anjo da morte ao longo da história e nas diferentes tradições cristãs, ele é geralmente visto como uma figura angelical que cumpre a vontade divina em relação ao destino das almas após a morte. Dito isso, dentro do cristianismo, a morte é vista não apenas como uma consequência do pecado, mas também como parte do plano redentor de Deus para a humanidade. A morte de Jesus Cristo na cruz é interpretada como um sacrifício vicário que oferece a salvação e a vida eterna para aqueles que creem nele. Assim, a morte é transformada de um fim inevitável em um meio de redenção e reconciliação com Deus. Nesse contexto, a figura do anjo da morte é vista como parte desse plano redentor, guiando as almas dos fiéis para a presença de Deus após a morte física. Essa visão oferece conforto e esperança para os cristãos, lembrando-lhes que a morte não é o fim, mas sim o início de uma nova vida na presença de Deus. Dentro do contexto do judaísmo, a visão sobre a criação da morte e o papel do anjo da morte é abordada de maneira distinta em comparação com o cristianismo. No judaísmo, a morte é frequentemente vista como parte da condição humana, uma consequência natural da vida, e não necessariamente como uma punição pelo pecado original. Na tradição judaica, a ideia de que a morte entrou no mundo devido ao pecado de Adão e Eva não é tão central quanto no cristianismo. Em vez disso, a morte é considerada uma parte inevitável do ciclo da vida, e a preocupação primordial é como viver uma vida justa e piedosa de acordo com os mandamentos de Deus. Quanto ao anjo da morte,
O conceito é encontrado nas escrituras judaicas, onde é referido como Malach Hamavet. Esse anjo é descrito como um servo de Deus encarregado de coletar as almas dos falecidos e conduzi-las ao mundo espiritual. No judaísmo, o Malach Hamavet é visto como um emissário divino, cumprindo a vontade de Deus em relação à transição da vida para a morte. Além disso, no judaísmo, a morte não é vista como o fim absoluto, mas como uma passagem para a vida após a morte, onde as almas continuam a existir em uma dimensão espiritual. A tradição judaica valoriza a importância de lembrar e honrar os mortos por meio de práticas como o luto, o Kaddish, uma oração de luto, e o respeito aos rituais funerários. Assim, enquanto no cristianismo a morte é frequentemente associada ao pecado e à redenção através de Jesus Cristo, no judaísmo ela é vista como parte da ordem natural das coisas, com o anjo da morte desempenhando um papel designado por Deus nesse ciclo de vida e morte. Dentro do contexto do islamismo, a visão sobre a criação da morte e o papel do anjo da morte é fundamentada nas crenças islâmicas sobre o destino e a vontade de Alá, Deus. No Islã, a morte é considerada uma parte inevitável da existência humana e é vista como um aspecto natural da criação de Alá. De acordo com as escrituras islâmicas, o Alcorão, a morte foi decretada por Alá como parte do ciclo da vida para todos os seres humanos. Ela não é vista como uma punição pelo pecado original, como no cristianismo, mas sim como parte do plano divino de Alá para testar a fé e determinar o destino das almas após a morte. O anjo da morte no islamismo é conhecido como Azrael e é descrito como um dos mais importantes anjos no Islã, responsável por retirar a alma dos seres humanos no momento da morte. Segundo as crenças islâmicas, Azrael atua sob as ordens de Alá e é enviado para coletar a alma do indivíduo no momento designado por Alá. O Alcorão descreve a vida após a morte como uma série de estágios, incluindo o julgamento final e a recompensa celestial ou punição infernal, dependendo das ações realizadas durante a vida. Na busca por compreender como Deus criou a morte e qual é o papel do anjo da morte, exploramos diversas perspectivas dentro do cristianismo, judaísmo e islamismo. No cristianismo, a morte é vista como uma consequência do pecado original, enquanto no judaísmo, ela é compreendida como parte do plano divino para a humanidade. No islamismo, a morte é encarada como uma transição para a vida após a morte, com o anjo da morte desempenhando um papel crucial nesse processo. Ao analisarmos essas diferentes visões, percebemos a riqueza e a complexidade das tradições religiosas e como cada uma oferece uma perspectiva única sobre a natureza da morte e o destino da alma. Independentemente das diferenças teológicas, todas compartilham a crença na existência de um plano divino e na importância da vida espiritual. Que possamos encontrar conforto e inspiração nas nossas crenças e na sabedoria transmitida por essas tradições religiosas, enquanto buscamos compreender o mistério da morte e nos prepararmos para a jornada espiritual que nos aguarda além desta vida. Que a paz e a serenidade encontrem morada em nossos corações, enquanto nos preparamos para enfrentar o desconhecido com fé e esperança.